Seja bem-vinda, Fabi. Olá, um prazer estar aqui com você. Caramba, muito orgulho de estar aqui tendo essa conversa. Fabi, eu tenho certeza que para mim também é muito orgulho ter você aqui, poder ouvir um pouquinho da sua história, deixar com que as pessoas conheçam também um pouco da sua história e saber a diferença que você está fazendo no mundo, né? Então, para a gente começar, me conta de onde que você está falando, para eu saber, que eu gosto de saber de qual cidade, de qual estado. Então, eu sou de Magé, interior do Rio de Janeiro. Estou perto de você. Perto de mim. O Rio é grande, né? Mas a gente é do mesmo estado de Magé. Tá frio aí, Magé? Frio, chovendo, beira de cachoeira, mata em torno, então aqui é frio. Tá frio. Eu moro perto da praia e tá frio também. Choveu hoje o dia todo. Tá frio também. Fabi, conta pra gente um pouquinho da tua história. Por que você decidiu ser educadora financeira? Sei que você tem uma história muito incrível para poder contar. E eu não quero nem falar muito, porque eu quero que você conte essa história pra gente. Então, a minha história com as finanças, de um modo geral, começaram já desde muito cedo, né? Meus pais eram pessoas incríveis, inteligentes. Minha mãe funcionária pública, meu pai era um pequeno empreendedor, né? Tinha um pequeno comércio, mas os dois muito desorganizados financeiramente. E assim, eu vivi altos e baixos junto com eles, né? Porque épocas de grande fartura, outras já bem apertada. Então, assim, isso trouxe tanta aflição, trouxe tanto aprendizado também, que foi uma coisa que veio comigo já desde muito cedo. E eu tenho um valor de segurança muito grande, né? Então, e de liberdade. Então, desde muito nova, eu comecei a buscar, assim, ter a minha segurança e ter a minha liberdade, e eu acredito muito que isso acontece através também da educação financeira, né, das finanças. Sim. Porque, né, quando você não tem dinheiro para fazer suas escolhas, quando você não tem dinheiro para ter a segurança de que você vai ter uma garantia para frente, ou se algo acontecer, você, na verdade, não tem, né, garantidos nem a segurança nem a liberdade. Então, eu tentei garantir isso para mim por esse caminho. Comecei a minha vida profissional como professora, embora quisesse muito ser médica, mas não rolou porque eu sou deficiente visual, né? Então eu acho que eu não seria uma boa médica de jeito nenhum. Mas ajudar pessoas sempre foi assim, eu sempre gostei muito, sempre quis, sempre busquei ajudar pessoas. E fui trabalhar como professora de português e literatura até ser aposentada por invalidez, justamente por conta da deficiência visual. Você trabalhou como professora, Fabi? Você já tinha a deficiência ou foi agravando? Foi agravando. É uma doença degenerativa, só que assim, manifestou já por volta dos meus 11 anos. Entendi. Só que bem mais leve, então por isso até que eu falei, eu queria ser médica, mas não, vi que não ia dar. Sim. Então, fui para o que deu na época, né? Entrei como professora de ensino fundamental, depois fui para a faculdade, consegui fazer a minha formação e fiz concurso. Eu era professora das redes públicas, né? Tanto no município quanto no estado, e trabalhei um bom tempo nisso. Gostava, eu gosto até de dar aula, eu gosto de ensinar. Você gosta de ensinar, né? Você tem esse dom de ensino, né? Sim, gosto de lidar com pessoas. A questão de lidar com pessoas, de fazer o possível por elas enquanto elas estão ali, né, próximas, enquanto eu tenho acesso a elas, é uma coisa que me faz muito bem. E aí, quando eu me vi em casa, né, aposentada por invalidez ainda nova. Você é super nova, né? E aí você quer ser produtiva, quer ajudar as pessoas, mas naquela função da sala de aula você não podia mais atuar. Não podia, e ficar em casa sem fazer mais nada e só com a questão da aposentadoria não foi para mim. Falei, não, preciso buscar um caminho. Fiz uma formação em coach, eu sou coach também. E aí, já no início desse ano,
buscando, eu estudo um monte de coisas, eu estou fazendo uma formação também em paralelo com o EFIM, que eu estou fazendo uma formação em gestão de pessoas, carreiras, liderança e coaching, dentro dessa parte do coaching financeiro. E aí falei, caramba, acho que eu quero isso. E aí fui fazer um treinamento com a Dani Teixeira, para a parte de posicionamento, de nicho, para tentar me encontrar aí. E a Dani passou uma atividade falando, você precisa fazer um estudo dos seus concorrentes. Falei, caramba, e agora? Falei, você sugere alguém? Dentre os nomes veio o seu. Aí, procurando você, eu te encontrei já no final da semana do educador financeiro. Aí já entrei até depois que a turma já tinha começado, entrei meio depois, conversei com a Ju me colocou para dentro, falou, vem, eu falei, eu preciso fazer isso, eu gostei muito, tem muito a ver com o que eu quero. Entrei e, assim, realmente me encontrei. Está sendo muito legal, eu me apaixonei realmente pela metodologia, pela maneira de lidar com as coisas, pela maneira humana como a gente trata, justamente pelo que você fala, né? Não é planilha, não são números. Sim. São pessoas, é o comportamento das pessoas, são os hábitos das pessoas, é a vida, né, das pessoas. Então, assim, falei, é isso, me achei, é isso que eu quero para mim. E hoje estou, assim, muito feliz. E é muito lindo a gente ouvir você falando, porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas o educador financeiro, ele precisa abrir uma planilha de Excel, ele precisa fazer alguma coisa. E como que é na prática o seu atendimento? Como que você atende as pessoas que você tem a questão da deficiência visual, você usa a planilha, você não usa a planilha, você só orienta o cliente? Conta pra gente na prática, como que você faz isso? Olha só, na verdade, para eu usar a planilha, eu uso leitores de tela, inclusive para computador, no celular, tudo eu tenho os leitores de tela. Então, eu consigo mexer. Consegue. Tem cliente que, na verdade, não sabe que eu tenho deficiência visual. Às vezes, nem percebe. Alguns não percebem. Às vezes eu conto, quando eu vou contar alguma coisa da minha história, às vezes a gente encontra aqueles que são meio chorões, né, que tudo é muito difícil. Aí eu falo, eu sei como é isso. Aí eu falo um pouquinho, aí eles respiram fundo e falam, pois é, então, mas aí vamos que a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Mas para eles é o que você falou, não é o meu jeito. Eu me adapto àquilo que ele precisa. Então, essa semana mesmo eu atendi uma que ela falou, não, eu gosto muito, eu anoto no caderno, beleza, vamos continuar no caderno sem problema nenhum. Se é com isso que você se adapta, é com isso que você vai continuar. Se é a planilha, quer ir para a planilha? Vamos para a planilha, eu vou te ensinar, vou te explicar como funciona. É a necessidade mesmo da pessoa, é aquilo que funciona melhor para ela. É o se importar, né, Fabi? Eu falo muito sobre isso, gente. Às vezes a pessoa pergunta assim, Aline, como é que eu fidelizo um cliente? Como que faz para fidelizar? Gente, é se importar com a pessoa. Quantas vezes a gente se importa tanto com a gente e a gente fica assim, mas o que eles vão pensar de mim? O que o cliente vai achar? O quanto que o cliente vai me julgar? Quando a gente faz isso, a gente coloca o foco só na gente. E quando a gente coloca o foco no cliente e a gente, né, se coloca ali, como que eu posso te ajudar? Né? Como que eu entendo o que você está passando, eu sei que é difícil. A Fabi, pela própria história de vida dela, de ter passado por essa questão dentro de casa, familiar, que muitas pessoas passam, né? Porque a gente sabe que os nossos pais não tiveram educação financeira, viveram anos complicados também, né? Quem passou lá pelos anos 90 da remarcação de preço, quem é que não lembra da inflação, né? Que a gente ia no mercado e estava lá a mocinha remarcando o preço. Então,
essa vivência que você tem, hoje, quando você senta na frente de um cliente que ele está passando por um problema, você acredita que isso te ajuda? Isso te torna uma educadora financeira melhor? Com certeza, com certeza. Até eu converso muito. Esses dias uma menina entrou em contato comigo e falou: caramba, eu queria muito fazer uma sessão com você, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... eu estou vivendo de bico, eu ganho pouco. Eu falei, ótimo, perfeito, é exatamente isso. Eu falei, olha, eu vim de salário de professora de rede pública, né? E eu posso te dizer com certeza que é possível. Sim. Então, assim, a educação financeira, ela não é para quem ganha muito, para quem tem tem possibilidade de fazer grandes aportes, grandes investimentos. Não é isso, é para todo mundo precisa. E se você está com essa dificuldade nesse momento, você precisa muito, até para você aprender como gerar mais renda, como conseguir administrar aquilo que você tem, né? Então, assim, tudo isso a gente aproveita e tudo isso a gente traz também. A experiência, a bagagem, ela vem com a gente o tempo inteiro, e na sessão é uma troca. Então, a gente ouve aquilo que o cliente traz, né, para trabalhar com base naquilo que ele passa para a gente, mas a gente vai trazendo também situações que a gente viveu para ir ilustrando melhor, né? Muito bom, Fabi, você falar isso, porque tem gente que acha que sim, uma sessão de educação financeira é sentar, fazer a planilha, falar para ele investe aqui, investe ali. E, gente, o que a gente aprende com as pessoas, porque a gente se põe para ouvir a história delas e a gente vê o quanto que as pessoas têm potencial e às vezes não investem no potencial delas porque elas acham que não são capazes, porque elas botam foco no problema, porque elas não se, sabe, elas se deixam levar pelo problema. E a gente faz com que as pessoas entrem em ação. A gente precisa aprender a ouvir. Inclusive, uma das tarefas que tem lá no curso é justamente essa, é ouvir. Né, eu falo lá na aula de rapport, do atendimento na prática, que a gente precisa treinar, ouvir o cliente, né? O grupo de apoio, Fabi, você acredita também que é importante? Como que é isso para você? Muito. Assim, a gente se sente muito acolhido, é uma família. Os monitores são, assim, incríveis, né? Já tive contato com vários. Hoje mesmo tive conversando com a Karina, o Maicon, todo mundo. A Grazi, são ótimos. E dentro da própria turma também, assim, muito apoio. Tem alguns que mantiveram contato, de vez em quando a gente se fala e troca informação, e a gente se ajudou, faz sessão com um, faz sessão com o outro. Então, assim, incrível, uma experiência realmente muito enriquecedora de todos os ângulos, né? Porque tem a questão do conteúdo, do conhecimento, que a gente aprende muito com o colega também, porque são áreas diferentes, né? Cada um vem de uma área. Sim, e isso é muito rico, né? O networking. Muito, enriquece muito. E também a questão humana. Você vai conhecendo histórias que também te ajudam a ilustrar e a dar exemplos na hora de você atender o seu cliente de verdade fora do treinamento. Então, assim, experiências riquíssimas. Até te confesso, no início, quando vocês sugeriram, né, começa atendendo os colegas e tal, eu falei, gente, vai ser mais do mesmo, né? Porque eu estou falando com gente que já sabe, que já conhece a ferramenta. Olha, mas a gente se surpreendeu. Quando a gente começou a se atender no início, foram, assim, experiências muito legais. Foi realmente incrível. Ô, Fabi, quer dizer que você me achou procurando os concorrentes e aí acabou achando uma parceira aí para poder te ensinar a decolar nessa vida. Pois é, para você ver, essa história de concorrente é muito relativo, né? Eu falei, olha, não tem como ser concorrente da Aline, eu vou ficar do lado dela que é melhor. Muito bom, Fabi. Mas foi isso.
Fabi, quero te agradecer por contar a tua história, por inspirar tanta gente, né? Eu tenho certeza que às vezes as pessoas olham assim e falam assim, ai, mas é difícil, ai, mas eu não vou conseguir. E a Fabi está aqui para mostrar que sim, ela tem uma dificuldade, talvez bem maior do que das outras pessoas, né? Só que eu gosto muito daquele filme, né, do Extraordinário, né, Fabi? Que cada pessoa está lutando suas próprias lutas, né? A gente precisa ser generoso, a gente precisa ser atencioso com as pessoas, porque cada um está lutando as suas próprias lutas. E a Fabi mostrou aqui que ela tem os desafios dela e que ela superou esses desafios hoje. Poder trabalhar de casa, você trabalha home office, né, Fabi? Fazendo seus atendimentos online, não é? Uhum, sim. E eu posso só completar aqui um pensamento, uma coisa que eu queria trazer também é o seguinte, Claro. Às vezes a gente gostaria de fazer tantas coisas e acaba não partindo para ação por vários motivos, né? Medo, insegurança, não se sente capaz, acha que não vai ser bom o suficiente, enfim, os motivos são vários. Mas quando a gente entra de verdade em ação, as coisas acontecem de um jeito que a gente não imagina. Eu, por exemplo, encontrei há pouquíssimo tempo uma parceira que está me ajudando assim muito. Eu procurei ela para fazer um blog para mim, justamente para trabalhar a questão de educação financeira, né? Fazer um site, um blog para começar a me movimentar ainda de forma mais ativa, fazer mais conteúdos, enfim. Quando a Rosa conheceu a minha história para a gente conversar e fazer o site, ela acabou me convidando, a gente fez uma parceria e hoje a gente tem um grupo de mentoria, onde ela trabalha, a gente trabalha com empreendedoras também, e ela trabalha a parte de marketing, vendas, e eu trabalho com a parte de finanças. Então, algumas das meninas que estão aí são, inclusive, desse grupo, sim, experiência também, e eu nem esperava, nem é meu nicho, na verdade, mas está sendo uma experiência incrível. Então, assim, por quê? Só porque eu entrei em movimento e as coisas aconteceram. Então, assim, fica com medo não, sabe? Parte para ação, tem vontade de fazer alguma coisa? Vai lá e começa a se movimentar. Alguma coisa vai acontecer e as coisas vão dar certo no final. E olha que incrível, a gente não planeja. Você não foi, né, Fabi, procurando, vou buscar uma parceira. Não, você foi fazer a sua parte e aí recebeu esse presente de ter essa parceria. Exatamente. Nunca e ela imaginei, também recebeu esse presente. Ela também recebeu um presente, né? É muito bom. Muito bom, mas às vezes a pessoa pergunta assim: como é que faz? Tem que ter sorte. Gente, sorte é quando acontece alguma coisa e você está em movimento. Porque se acontecer qualquer coisa, se você estiver despreparado, não vai ter sorte que te ajude. Mas se você estiver preparado, estiver em movimento, estiver pronto para entrar em ação, aí sim, aí dá uma sorte, né, Fabi? Pois é, exatamente. Eu também acredito muito nisso. Quando a gente está preparado, aí sim a coisa acontece na hora certa, mas a hora certa porque você está preparado para ela. Se você não tiver, não tem sorte, porque a hora que acontece você não está preparado. Como é que é não está preparado? Muito bom.